Que essa noite, Senhor, Espírito Santo, Tu transforme a palavra que Tu colocou em mim, que eu seja somente um duto nas Tuas mãos. Transforma os 5 pães e os 2 peixes, para que nós saiamos daqui alimentados para essa semana, com novos sonhos, com uma nova visão, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos sentar. Gente, que bom, né? Um culto um pouco diferente, mas está tudo sob controle. Aleluia. Queridos, os historiadores nos contam que nos 4 evangelhos, se fosse botar em ordem cronológica por dias, nós teríamos entre 32 a 40 dias. Os 4 evangelhos inteiros não passaria de 40 dias dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. E a gente vê tantas coisas nos evangelhos, né? E hoje eu quero que você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 8, nós vamos decorrer uns versículos aqui. E eu queria que você abrisse no capítulo 8 de Lucas 8, e nós vamos correr uns versículos aqui para depois chegarmos aonde que o Senhor quer nos levar nessa noite, amém? Logo no capítulo 8, no início, fala das mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Depois, a partir do verso 4, vem a parábola do semeador, vem a explicação. Aí vem a parábola das candeias, que ninguém acende uma candeia e põe uma vasilha em cima. Depois vem a família de Jesus. E aí, na família de Jesus, eu quero começar a ler o verso 21 com vocês, que quando perguntaram para eles, foram dizer que a mãe e seus irmãos estavam lá fora, mas Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Amém? Você pratica a palavra de Deus? Você não só ouve, mas pratica, amém? Então você é família de Jesus. E começa maravilhas acontecendo aqui. Aí depois, no verso 22, Jesus acalma uma tempestade. E eu quero ler com você o verso 23, nós vamos ler versículos esporádicos. E no verso 23, na minha versão, vai dizer assim: enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio um forte vendaval, um turbilhão girando de baixo para cima no lago, de modo que o barco começou a encher-se de água, correndo o risco de naufragar. Verso 24, e eles, os discípulos, foram até ele, despertando Jesus, né? E disseram: mestre, mestre, estamos perecendo. Mas ele, levantando-se, repreendeu. E esse repreendeu aqui, pelos historiadores, quer dizer assim: censurou, condenou o vento e a fúria das águas, e tudo se acalmou e se fez grande bonança. Quantas vezes na nossa vida nós temos turbilhões acontecendo? Esse mar, ele era calmo, gente. Eles sabiam, porque eles eram pescadores, eles sabiam. Então a gente sabe que era espiritual. Mas quantas vezes eles devem ter cruzado aquilo lá e nada aconteceu? Mas de repente aconteceu um turbilhão, acontece coisas na nossa vida, e nós desesperamos. Quantas vezes? Só eu? Ou tem mais gente? Pode levantar a mão, não tenha problema. A gente ainda habita numa carne. Mas por que nós desesperamos? Porque nós deixamos Jesus dormindo dentro de nós. Nós não clamamos, nós não chamamos. Então aqui ele está nos dando mais uma dica. E nesse capítulo 8 ele vai dar dicas em cima de dicas, amém? E eu queria que você aproveitasse isso. E aí depois, no verso 25, então disse-lhes: por que estáis com tanto medo? Só isso aqui que eu quero ler. Por que estáis com tanto medo? Por que nós muitas vezes temos tanto medo e achamos que coisas terríveis vão acontecer? Mas quando nós entregamos, as coisas vão
Ah, essa versão é diferente. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aleluia. Quem é esse? Quem é esse que muitas vezes nós deixamos dormindo dentro de nós e ele pede para ter confiança? Ele está esperando que a gente venha chamar. Eu e o Fernandinho de Jesus aqui tivemos uma experiência fantástica, né? Anos atrás, fui levar Fernandinho e seus gatos e cachorros a São Paulo, e em cima da ponte, carregamos os cachorros à noite, em cima da ponte, os cachorros e os gatos botaram um banzé dentro daquele carro, e ele diz assim para mim: pastor, vamos dar a volta. Bom, para começar, dar a volta seria algo difícil, Teco, porque ele morava na faixa de Gaza. Entendeu? A faixa de Gaza, para nós entrar depois da meia-noite, seria difícil. E aí nós oramos em cima da ponte. Logo depois da ponte oramos. E eu nunca me esqueço do que o Fernando me disse. Cara, ele recém tinha se convertido. Foi uma conversão assim. E ele diz assim para mim: cara, até os bichos ficam quietos. Eu digo: mas os bichos têm que ficar quietos, mano. E aí foi maravilhoso, fomos a São Paulo, eles ficaram quietinhos, nós também não paramos para não dar margem para o erro, né? Mas fomos daqui a São Paulo sem tomar água, sem fazer xixi, sem nada. Fomos daqui a São Paulo quietinho, chegamos lá de manhã e deu tudo certo. Estou contando para descontrair, mas eu estou contando para nós pegarmos testemunhos de vida para nós. Porque nós vamos ver um testemunho aqui muito grande, e aonde Deus vai falar conosco profundamente nessa noite. Amém? Aleluia. Vamos seguindo o nosso texto. Aí ele parou. Aí eles chegaram lá nos Gadarenos, navegaram até lá. No verso 27, quando desceu em terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem, desde muito tempo estava possesso de demônios, e ele andava nu e não habitava em casa, mas nos sepulcros. Verso 28, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, atemorizado, exclamando em alta, profunda e terrível voz, do fundo da garganta, a minha versão é doida, né? Do fundo da garganta, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem quem é Jesus, por isso que o nome de Jesus funciona. Amém? Rogo-te que não me atormentes, porque, verso 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e mantinham-no preso com grilhões e correntes, mas quebrando as correntes era impelido pelo demônio para lugares desertos, isolados. Verso 30, Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legiões, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Verso 31, rogava-lhe que não os mandasse para o abismo, para o poço profundo. Ele sabe, né? Ele sabe. 32, uma grande manada de porcos estava alimentando ali naquele lugar, naquele monte, e os demônios rogaram que permitisse que neles entrassem, e Jesus o consentiu. No verso 23, os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou em um despenhadeiro e num lago, e afogou-se. Aqui as presepadas de Satanás, né? É as presepadas que Satanás faz todo dia. Se nós demos margem, elas nos afetam. E eles queriam afetar quem? Jesus. As presepadas de Satanás querem afetar quem? A igreja, que são vocês, não é o templo, não tem nada a ver com nós, é ele. Satanás quer nós desviar. E aí quando ele consegue fazer uma coisa assim, a gente vai ler aqui agora, eu não vou me deter nesses versículos, mas o pessoal ali pegou e correu Jesus dali, pediram: Jesus saia, todo mundo pediu: saiam daqui. Por que isso aconteceu? Porque a multidão não suporta Jesus, a multidão nunca suportou Jesus. Mas você vai seguir lendo, depois você pode ler na sua casa, que o gadareno foi liberto,
E ele quis ficar com Jesus. Ele quis acompanhar Jesus, e Jesus o disse para ele: não, cara, vai para tua casa, conta para os teus. Isso mostra para mim e para ti o quão é importante nós falarmos para os da nossa casa. É importante eles aceitarem Jesus, porque senão, Jesus tinha dito: não, vem comigo. E aí ele foi, e esse cara foi um grande missionário, e todo mundo sabia quem ele era, como ele era, e ele ganhou muita gente para Jesus. Amém? E nós vamos seguindo o texto, amém? E aí, nós vamos ver que ele volta para casa, e deu tudo certo, ele foi liberto, ele deu fruto. Todo liberto dá fruto, gente. Isso é do Espírito. Todo liberto dá fruto. Você é liberto? Eita, começou o cheiroso. Você é liberto em todas as áreas? Ou tem uma areazinha ali ainda? Que Jesus precisa passar aquela escovinha, aquela que dói, aquela esfregãozinho. Mas se você é liberto em tudo, está tudo tranquilo. Agora, se precisar, é noite de acontecer, porque Ele quer fazer isso nessa noite. Queridos, você está dando fruto? Eu estou. Mas eu posso dar mais? Posso. Então tem coisas que nós vamos nos alinhando, porque crente está sempre em obras. Como eu disse, nós tínhamos que ter aquela plaquinha: estou em obras. Porque às vezes eles tiram o cara do sério. E aí dá vontade de pedir 5 minutos para Jesus e resolver um problema que não pode. Entendeu? Hoje a Selma me mandou uma figurinha, e ela disse assim: pastor, dá uma olhada nisso. Um cara manda um desaforo pro boneco lá, e o boneco respondendo, e está mandando a mensagem. E aí o Espírito diz assim: apaga. Aí ele faz pum. Então tem áreas para nós resolvermos, amém? Mas eu creio que essa noite vai ter muitas áreas resolvidas aqui, amém? Aleluia. E aí nós vamos ver aqui que adoece a filha de Jairo, né? E antes disso também a filha de Jairo, que estava doente, e a mulher do fluxo de sangue. Deixa eu parafrasear um pouquinho aqui. A filha de Jairo adoece. Jairo manda chamar Jesus. Jairo vai até Jesus. Jairo encontra Jesus. Que maravilha, achei Jesus. Minha filha está doente. Quem é pai aqui? Cara, por um filho, nossa. Por um neto, então, o cara se despedaça mais ainda. Brincadeira. Mas aí o que a gente faz? Aí a gente vai atrás de Jesus, e foi o que Jairo fez. Jairo foi atrás de Jesus. Jairo encontrou Jesus. Mas no meio do caminho, ele encontra a mulher do fluxo de sangue, que está aqui no texto, a partir do verso 43. Não, mas nós não vamos ler isso aqui, vamos embora. Para você ler Lucas 8. E aí a mulher do fluxo de sangue tinha ouvido falar de Jesus, como nós ouvimos falar de Jesus um dia, e hoje estamos aqui. E essa mulher tinha aquele problema, 12 anos do fluxo de sangue. Cara, eu brinco carinhosamente que ela tinha uma máquina de fazer sangue dentro dela, porque tu perde um pouco de sangue, tu já fica todo branco. E ela perdia 12 anos. E aí ela ouviu falar que se ela só tocasse, ela ia ser curada. E essa mulher estava ligada no 220. Com certeza, porque se tu não estiver ligado na tomada, tu não faz isso. Naquela época a mulher não podia sair, quando ela estava nos dias. Aí o que aconteceu? Ela vai lá e toca. Quando ela toca, pá,
instantaneamente é curada. Mas só que nisso a filha do Jairo estava em casa mal. E Jairo estava junto ali. Aleluia. 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 Eu quero que você vá lá no verso 48, onde está encerrando a história da mulher do fluxo de sangue. Onde ele diz, quem me tocou? E aí, então, ele, em verso 48, na minha versão, ele disse, então disse-lhe, tem bom ânimo, filha, a tua fé, a confiança em Jesus te salvou. Vai e fica em paz, imperturbável, tranquila na alma. Vocês viram o que Jesus faz? Ele nos deixa em paz. Ele nos deixa, eu gosto disso aqui, cara. Fica em paz, imperturbável, tranquila na alma. Aleluia. Mas aí no verso 49, se quiser pôr aí, Laís, eu vou ler na minha versão. Enquanto ele ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo-lhe, a casa de Jairo, tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Tu já pensou? Tu vendo tudo aquilo ali, e aí chega e diz assim, cara, não incomoda mais o mestre. Acabou, não tem mais o que incomodar. Mas Jairo estava vendo tudo. Aleluia. Verso 50, vê o que diz na versão aqui. Aleluia. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Vamos mais além? Vamos mais além nessa noite? Jesus, porém, ouvindo-o, disse a Jairo, não temas, crê somente, eu sou capaz de fazer isso. Jesus é capaz. Tu crê? Jesus é capaz de curar Elaine. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas Jairo estava vendo. Eu quero que você lembre que Jairo viu a cura da mulher do fluxo de sangue. Verso 51. Ficou bom isso aqui, né? Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Isso aqui é fundamental. Não adianta levar quem não crê. Não adianta levar, quando for um caso sério, alguém que não crê como você, que não crê que Jesus, porque ele só vai atrapalhar. Amém? O próximo, filha. Aleluia. Aleluia. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Aleluia. O próximo, filha. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Quantos riem de nós? Que somos crentes. Quantos riem da nossa fé? E não sabem o que estão fazendo. Mas na hora do aperto, vocês não têm ideia como eu recebo ligação de oração. Sabe aquela terceirizada? Pô, cara, eu não creio, mas dá para tu orar por mim aí? Vocês estão entendendo? Vamos para o próximo. Aleluia. Ele, porém, a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Vamos voltar aqui, volta lá, filha, volta lá. Ele, porém, tomou-a pela mão. Deitadinho. Vem cá, filho, vem tu aqui. É, tu mesmo, tu mesmo. Ah, não vou pegar uma mulher, porque vai ficar um negócio. Deita, filho, deita, meu filho, deita aí. Deita, isso é pelo Espírito, deita. Se tu não deitar, eu te deito. Mortinho. Levanta-te, eu te ordeno, levanta-te, vem, aleluia. Queridos, Ele está fazendo isso com nós essa noite.
Você vai ver que Ele vai fazer maravilhas. Obrigado, filho. Ele vai fazer maravilhas aqui essa noite. Ele está só começando. Que quando o amigão, o ajudador, o cheiroso, ele vem, cara. Ele está aqui, mano. Ele está aqui para fazer nessa noite. Aleluia. E Ele vai fazer. Aleluia. Pessoal riu dele. Verso 54, Laís. 54 nós já lemos. Ele, porém, tomou pela mão o próximo. Aleluia. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que se dessem à menina alguma coisa para comer. Eu não sei o que Ele vai fazer nessa noite, mas Ele tem comida para nós nessa noite, querido. Ele tem comida. Ele tem alimento. Verso 55, Laís. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Jesus lhe ordenou que dessem à menina alguma. Verso 56. Aleluia. Os pais ficaram maravilhados, mas Ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Ei, tu vai ver maravilha quando Jesus pegar na tua mão. Tu vai ver maravilha quando Jesus pegar na tua mão. Quando Jesus te der o alimento. Quando tu chegar para Ele e dizer assim: ei, não tem mais jeito. Jesus, pega na nossa mão hoje. Dá a mão para Jesus hoje. Deixa Ele te alimentar. Nossa, é tempo de se levantar. Ei, é tempo de nós levantarmos da onde nós estamos cansados, enfadados, enfrentarmos o que tem, porque Jesus já fez a parte dele. Nós precisamos tomar posse. E eu oro que esse tempo agora, levante-se homens e mulheres de Deus nesses dias, nesse lugar. Eu declaro, eu profetizo isso sobre a sua vida, que se levante homens que governem bem a sua casa, que não tem que nada que vão se envergonhar, que se levantem bons gestores, aqueles que vão fazer uma boa gestão no seu, que vão investir no ministério, bons gestores na igreja. Eu oro para que venham líderes ousados, Senhor, líderes ousados, Senhor, líderes ousados, Senhor, que com a visão de Deus. Eu oro por visionários nesse lugar, eu oro por pessoas com visão de Deus nesse lugar. Oh, aleluia. Eu oro pelos criativos. Tantas coisas foram criadas nesse templo, mas tem tantas para fazer. Eu oro para que venham pessoas criativas, Senhor, que Tu levante eles dos sonhos que eles têm. Eu oro, Senhor, por mulheres que cuidem bem das suas coisas, cheias de Deus, Senhor, cheias de Deus, que venham fazer a diferença nesse lugar. Eu oro para jovens preocupados com as coisas dos céus, visando as coisas dos céus. Eu oro pelos adolescentes preocupados em buscar essas coisas do alto, como nós diz em Colossenses: buscai as coisas do alto, como diz lá em Mateus, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem aqui alguém querendo fazer parte desse momento? Oh, Senhor, abre as portas, Senhor. Tu sabe que nós temos te pedido. Dá a mão, Senhor, dá a mão, dá alimento, dá direções, Senhor, dá direções, Senhor. Eu oro, Senhor, por intercessores. Eu oro por intercessores imparáveis, insaciáveis, que cada vez vão querer mais e mais de Deus. Eu oro por termos intercessores na hora do culto,
Eu oro por termos intercessores antes. Eu oro por intercessores que vão agradecer depois do culto. Eu oro por, meu Deus, eu oro por pastores. Oh Senhor, eu oro por pastores que veio com o óleo da unção, Senhor, para botar na ferida de cada ovelha. Esse pegar de mão que vão se levantar, Senhor. Vão se levantar pastores nesse lugar, Senhor. Não vai precisar vir pastores de fora, vão se levantar pastores dentro do ministério, Senhor. Quando te derem a mão e tu te der o alimento, aleluia. Quando eles se levantarem, quando os sonhos vão ser despertados, Senhor. Quantos sonhos estão precisando ser despertados, Senhor, nesse lugar? Quantas pessoas sonham aqui, Senhor? Ah, Senhor, uma pessoa morta não tem como sonhar. Aquela menina não tinha como sonhar, mas com o teu toque tudo voltou, Senhor. Que se levante evangelistas, verdadeiros evangelistas. Que se levante evangelistas nesse lugar, Senhor. Aqueles que vão ter a doçura de falar de Jesus e as pessoas vão fluir para eles. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles vão ter palavras doces, eles vão ter palavras amáveis, palavras diferentes do profeta, diferente do pastor. Oh, aleluia. Quando eles abrirem a sua boca, Senhor, quando eles abrirem a sua boca, Senhor, nós vamos ver cura nesse lugar, Senhor. Que se levante os verdadeiros profetas do Senhor, aqueles totalmente guiados por Ti, aqueles que vêm guiados pelo amigão Espírito Santo, e ao que eles falarem vai sair como labareda de fogo, vão se levantar nesse lugar, Senhor. Que se levante os mestres, uau, que se levante os mestres adormecidos nessa tua casa, amém, os mestres, os ministros de louvores, dedicados totalmente a Ti, onde vamos ver maravilhas acontecendo no louvor, como já temos visto, onde vamos ver liberdade. Senhor, eu oro pelos líderes de GC, Senhor, dos grupos de crescimento, que se entreguem para a obra do Senhor. Ah, Senhor, aquele líder que não fica inquieto, porque tem o seu vizinho, tem o seu amigo, tem a sua amiga para convidar. Isso vai ser tão bom. Aleluia. Eu oro por líderes de jovens afogueados. Os nossos jovens precisam de fogo. Eu oro que se levantem, que estendam a mão para Ti, que saia do adormecido, que pegue o Teu alimento, pegue da Tua unção, e eles vão tocar jovens na rua, Senhor, vão tocar jovens em mercados, em escolas, em faculdades, da mesma forma com os adolescentes, nos ônibus, aonde eles passarem, Senhor, eles vão estar tão afogueados, Senhor, eles vão estar tão afogueados, Senhor, que quando eles falarem vai acontecer. Eu oro por professores do departamento infantil, Senhor, com graça, com unção, com dedicação, Senhor, com dedicação, Senhor. Eu oro por diáconos comprometidos, cada vez querendo fazer mais, com excelência, esses mesmos diáconos trabalhando no ministério de socorro, Senhor, ninguém faltando, ninguém faltando. Eu oro por isso, Senhor. Obrigado pelo Teu falar nessa noite, que quando Tu pegou na mão daquela menina que estava morta, e Tu disse: levanta-te, que assim seja para aqueles sonhos que nós temos adormecidos, aqueles sonhos que temos adormecidos. Aleluia, aleluia. Tem tanta coisa para acontecer nesses últimos tempos, mas eu creio que essa noite, através desse texto, mesmo pequeno,
nós possamos buscar mais em Lucas 8. Ver que Jesus vinha preparando tudo. Mas quando chegou no final, os pais ficaram maravilhados. A igreja vai ficar maravilhada. Papai vai ficar maravilhado. Queridos, sonhos. Qual o sonho que tu tem que estar adormecido? Eu preciso te dizer que a palavra que você confessar hoje vai construir o mundo que você vai viver amanhã. Me lembro, em 2014, quando viemos para cá, eu e a Laísa brincamos que nós íamos ter uma igreja aqui nos ingleses. E o que nós profetizamos, Deus nos levantou para vir nessa obra. A igreja não é nossa, mas que nós viríamos servir numa igreja nos ingleses. Isso foi início de 2014, né? Janeiro ou fevereiro de 2014. E hoje nós estamos aqui, vocês estão aqui. Isso aqui não é nosso, isso aqui é uma consequência do que nós confessamos lá atrás. E agora eu quero te dizer, fica de pé. O grupo de louvor vem para cá. Ah, Senhor, como Tu és bom, Senhor. Eu não sei como é que Tu está, mas eu preciso te dizer que Tu não precisa temer. Basta confiar, ter fé. Confia que Jesus tem a capacidade, o poder e a autoridade para mudar coisas. Jesus tem poder para mudar. Só Jesus tem poder para mudar. Amém. Nós muitas vezes não experimentamos o mais de Deus, porque não estamos dispostos a viver esse mais de Deus. Quando nós estamos dispostos a viver o mais de Deus, nós praticamos, nós damos a mão, nós se levantamos. Eu vou confessar que ontem eu tive um dia bem... Uns atribulados quiseram me tirar a paz. E aí virou tudo em bênção. Aí eu fui tão insultado ontem. Mas insultado para valer. Que até isso Satanás tem que cooperar comigo. O atribulado me insultou tanto que não me deu raiva para ver o tamanho da mentira, falando da minha pessoa e do ministério. E eu digo, cara, tu não. Por quê? Porque ele sabia que essa palavra vinha hoje. Já tinha coisa preparada para essa noite. Aí Satanás quer nós tirar do foco. Ele é safado, gente. Não dá ouvido para ele. Busca no Senhor. Faz como Jairo. A filha estava numa pior, gente. Já devia de estar a morte, Teco. E ele foi lá, buscou Jesus. Faz de conta que é Jesus. Foi lá, agarrou Jesus, vem. Aí Jesus, no meio do caminho, encontra a mulher do fluxo de sangue. Ele disse, tá, agora lascou tudo. Não lascou. Sabe por quê? Meu Deus do céu. Que Jairo viu o milagre da mulher do fluxo de sangue. Nós precisamos ver o milagre, Ricardo.
Nós precisamos ver o milagre para não ficarmos só com coisa terceirizada. Só que como é que nós vamos ver o milagre se nós não vemos na igreja? Aí tem aqueles que, como é que é? Culto em casa. Nós somos acabados, porque não tem como. O milagre, cara, isso aqui é o lugar da bênção. Eu não estou dizendo que em casa não vai acontecer, mas aqui é o lugar da bênção, onde o Senhor ordena a bênção, porque nós estamos aqui. Então é o lugar onde nós temos que estar. E Jairo estava nesse lugar, e quando ele disse assim, cara, chegou assim, ó, não adianta mais, já morreu. Mas o que passou na cabeça do Jairo? Jairo passou e pensou assim, cara, Teco, a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos. Ela foi curada. A minha menina dormiu, ela pode levantar. Foi o que aconteceu. Quando nós começamos a ver essas coisas, botamos isso em prática, que Jesus diz que a família dele, aqueles que põem ele, a sua palavra em prática e pratica, as coisas começam a mudar, as coisas começam a acontecer. Ei, eu não sei se aqui eu chamei o teu chamado nessa noite. Só que se eu chamei o teu chamado nessa noite, em 2011, gente, eu fui descascar um pêssego para um profeta na minha casa, e ele disse assim para o meu pastor, esse cara tem chamado de pastor. Rapaz, eu nunca passei na minha cabeça ser pastor na vida, homem. Isso que meu pai botou em curso, eu fiz curso, aí eu não ia no curso, tudo isso aconteceu na minha vida, mas depois eu me converti, tudo deu certo. Eu jamais pensei em ser pastor. E eu vou dizer, tem pastor aqui. Mas você vai ter que se levantar, dar seu amor. Cara, para eu ser pastor, eu fiz 2 rema, fiz escola de ministro. Vai ter gente que vai dizer assim, não dá, pastor, é difícil. Então fica deitado lá, que nem a menina. Apaga o sonho, apaga o chamado. Agora, para quem quer, tem que fazer. É 2 anos, pastor. 2 anos é pouco. Depois tem escola de ministro. Nós fizemos CTBR, fizemos escola de ministro e faculdade. Ficamos 2 anos estudando na faculdade. Aí a Leisa me ajudou a terminar o trabalho da faculdade, tinha um TCC, essa menina é de ouro, gente. Pensa num cara que eu, assim, cru, escrevendo um TCC. Jesus, eu estava até hoje, né, irmão? Está tudo tranquilo. Ela me ajudou. Mas hoje eu estou aqui. Eu estou usando o meu exemplo, você usa o seu. Hoje eu estou aqui. Foram 2, 4, 5, 6, 7 anos. Tudo tem o seu preparo. Não muda a perfeição, como disse o pastor Murilo. Então eu quero te incentivar. Tem profeta aqui, cara. Tem evangelista, tem líder. Dá vontade de sair daqui e pegar na mão, mas eu não vou fazer, eu não vou constranger ninguém. Eu preciso te dizer uma coisa, cara. Um coração grato. Um coração que reconhece. Deus bota em nível maior. De repente está faltando reconhecimento. Reconhecer Deus nisso. Deus pode te levantar e Ele quer te levantar. E agora, para não ficar nada constrangedor, nós vamos fazer. Eu vou orar contigo. Nós vamos encerrar com louvor, mas eu vou orar contigo. Aí onde você está. E eu quero que aí onde você está, vocês que estão aqui também, confessem para Jesus o chamado que você tem. E eu vou além.
eu quero que você comece a correr atrás desse chamado. Ou você não tem chamado na igreja, você tem, digamos, sonhos. Uma pessoa morta não tem como sonhar, mas você é vivo. E Jesus consegue fazer mudar esse teu sonho, desde que tu queira e tu chame Ele. Porque nós não podemos esquecer, Jairo foi lá e buscou Jesus. Amém? Jesus está aqui nessa noite, gente. Se Ele não estivesse aqui, isso aqui não tinha saído nada. Jesus está aqui essa noite. Aleluia. Jesus está aqui essa noite. Glória a Deus. Aqui tem pessoas no ministério de Socorros com o verdadeiro objetivo de servir o Senhor, eu tenho certeza disso. Eu comecei no ministério de Socorros e eu nunca vou me esquecer do que eu aprendi ali. Aleluia. Mas quando eu estiver orando agora, você fale para o Senhor, tem o teu tempo com Ele. Eu vou orar daqui, você ora daí, depois nós encerramos com louvor. Porque eu sei que esse culto não vai terminar aqui, gente. Não tem como. Com tudo que Ele falou aqui nessa noite, não tem como. De jeito nenhum. E se não fosse pelo Espírito, eu não teria nem ministrado nada. Não fui eu que ministrei, foi Ele. Então eu queria que tu te pegasse nisso nessa noite. Cria um ambiente na tua casa. Fala com Ele, vai para o secreto. Te abre para Ele nessa noite. Quem sabe é só isso que Ele está esperando. Pai, obrigado. Obrigado que Tu fez essa noite para nós. Obrigado que Tu, através do Teu Espírito, em nome de Jesus, colocou essa palavra aqui. Obrigado porque Jesus está aqui. Obrigado que Jesus está dando a mão àquele que está com sonho adormecido, aquele que está cansado, aquele que está desfalecido, aquele que está sem ânimo. Dá a mão e levanta. E agora eu te peço que aqueles que já têm o seu chamado, que estão confessando a Ti nesse momento, dá o alimento, dá a capacitação, porque quem capacita é você, papai. Senhor, é você que capacita. Dá a capacitação, dá as direções, coloca a unção que precisa colocar. Sim, derrama da unção fresca na cabeça deles. Derrama da unção. Aleluia. Aleluia. Receba a unção do Senhor. Eu vou fazer simbolicamente aqui na cabeça do Yuri, porque ele tem uma unção com os casados para sempre, paz para toda a vida. Derrama dessa unção. Derrama no chamado que ele tem, no escondido no seu coração. Reaviva sonhos. Reaviva sonhos. Reaviva sonhos. Reaviva sonhos. Ministro de louvor é só o começo. Reaviva sonhos. Fala no seu íntimo, fala no íntimo de cada um que está aqui. Fala no íntimo de cada um. Cada um que está te estendendo a mão nessa hora. Cada um que está te estendendo a mão está te dizendo o teu chamado. Oh, aleluia. Dá o alimento. Aquele que vem das fontes de águas vivas. Aquele que vem de Jesus. Para nós termos a melhor noite de nossas vidas. Para agora, quando chegarmos em casa, fecharmos a porta do quarto e tu ministrar no secreto a todo aquele que quiser investir em Ti, a todo aquele que quiser buscar em Ti. Uau! Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua doce presença. Obrigado, Papai, porque Tu estás aqui conduzindo tudo isso. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Antes de eles ir para o louvor, eu vou escutar testemunho dessa noite. Aleluia. Eu vou escutar testemunhos. Eu vou escutar posicionamentos. Aqueles sonhos que estão parados, sendo reavivados. Em nome de Jesus, eu quero te convidar para louvar, adorar agora. E depois nós vamos para a nossa casa. Sexta-feira temos oração, 19h30. Domingo, culto de celebração às 19 horas. E eu preciso te dizer uma coisa. Tu não pode ficar de fora do culto de domingo. Porque Deus me deu uma palavra assim. De nós mexer por dentro. Eu não sei se tu foi mexido por dentro essa noite, mas eu fui. Deus me deu uma palavra para nós mexer por dentro, domingo. E eu quero agradecer a Deus com vocês. Porque o Espírito Santo tem falado no meu coração. E eu tenho conseguido captar isso. Do que Ele quer fazer na nossa igreja. Isso aqui é só o começo, gente. Isso aqui é só o começo. Nós não somos melhor que ninguém, nem queremos ser, mas nós não somos pior que os outros. Ei, nós buscando em Jesus, estendendo a mão. Vamos conversar essa semana, Carlos. Vamos conversar essa semana. O irmão quer trabalhar na igreja. Está começando. As águas estão se movendo. Segura aqui para mim. Aleluia. Aleluia. Chora. Ano que vem tu começa. Tá? Sem desculpa. Só estende a mão. Tá? Eu estou contigo. Jesus está contigo. Amém? Ele sabe chamar tem na vida dele. Eu sabia que essa noite ia ser assim. Ia ser de mexer. Cara, se ele mexeu comigo, me deu um sacode. Tem chamado. Não é só louvor, tem chamado. Vamos louvar o Senhor com toda alegria. Nem te preocupa com a hora. Nem sei que horas são isso. Nem se preocupa com a hora. Fica tranquilo. Deus está agindo. Mas eu vou te preparar. Deus vai te pegar em casa hoje. Se é noite para dormir 2 da manhã. Uau! Chegar aos teus pés.
Aproveite essa noite. Aproveite sexta-feira à noite. Aproveite domingo. Aproveite aquilo que o Senhor Jesus vai te dar de alimento para fortalecer o teu espírito. Uma noite abençoada. Vamos na paz de Jesus. Dá um abraço no santo, na santo do seu lado. E sexta-feira estamos aqui. Amém?